A palavra que Deus nos deu hoje é algo muito especial. E ao longo dos anos em que eu li a Bíblia, em que eu venho lendo a Bíblia, já faz alguns anos que eu leio, eu percebi uma coisa muito importante. E aqui hashtag fica a dica. Todas as vezes das histórias bíblicas que eu li, que eu me coloquei no lugar do vilão, foi as vezes que eu mais fui instruído e aperfeiçoado pelo Espírito Santo. E a primeira vez que isso aconteceu, eu tinha por volta dos meus 12, 13 anos. Eu lendo a história de Davi e Golias. E o top é ser o Davi, né? O top é a gente se colocar no lugar de Davi, porque Davi vence. Davi é usado por Deus. Davi, ele experimenta até as armaduras que não é dele. E ele fala, isso não é para mim. E isso é algo muito, muito bacana de falar assim, poxa, eu preciso ser igual Davi. Eu não preciso pegar as coisas que o mundo me dá. Eu preciso ter as coisas que Deus me deu. E aí é fácil a gente se colocar no lugar de Davi e falar, eu vou vencer o Golias, eu vou derrotar o Golias. Mas e aos 13 anos, numa idade que boa parte de vocês estão hoje, eu estava lendo essa história e o Espírito Santo pegou e falou para mim assim, e se você for o Golias? E se você for o Golias? O que acontece? E eu comecei a meditar de lá para cá. Em todas as histórias onde tem um vencedor e um derrotado, eu começo a analisar a parte do derrotado. Sabe por quê? Porque a verdade é que a Bíblia nos diz que nós somos pecadores. Todos nós aqui somos pecadores. Eu sou pecador, o Samerson é pecador, a Kézia é pecadora. Porque a Bíblia diz que nós somos pecadores. Mas a graça do Senhor nos alcançou e nós somos redimidos dos nossos pecados pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício vivo na cruz do Calvário, que nos deu vida, e isso nos transforma, mesmo sendo pecadores. E isso é só glórias para o Senhor, não tem nada a ver com a gente, é tudo a ver com Ele. Mas como eu estava dizendo, a Bíblia diz que nós somos pecadores, mas como pecador que somos, e mimizentos que somos, nós gostamos de nos colocar no lugar de vítima. E vou te falar, vítimas não têm vida transformada. Vilões até têm vidas transformadas, mas a vítima nunca tem a vida transformada. Sabe por quê? A culpa nunca é dela. Como pecador, nós vivemos em um ambiente de vitimismo, de eu peco porque fulano falou para mim fazer. Eu peco porque meu pai não me ensinou a fazer o que é certo. Eu peco porque eu nunca ouvi falar de Jesus e hoje você está em um ambiente para ouvir falar de Jesus. Eu peco porque as minhas escolhas nem sempre foram as minhas, aquilo que eu queria fazer. E você percebe que a gente sempre coloca no lugar de vítima e considera que outra pessoa que é a culpada e nunca é a gente mesmo. Isso nos faz pecar e continuar a pecar. E Deus quer transformar a vida de todos nós aqui. E Deus quer transformar a vida de cada um de nós. E um dia desses, eu lendo a Bíblia, me veio uma pergunta. E essa pergunta não foi de um mês atrás. E a pergunta foi, Senhor, qual o tipo de jovem que o Senhor se agrada? Ou melhor, quais são as qualidades de um jovem que Deus se agrada? Eu comecei a pensar nisso. Deus, quais são as qualidades? O que eu preciso ter para que o Senhor se agrade da minha vida, se agrade das minhas escolhas, das minhas condutas, das minhas atitudes no dia a dia? O que eu preciso ter, o que eu preciso ser? Porque as qualidades não é o que você tem, é o que você é. O que agrada a Deus não é o que eu tenho, é o que eu sou perante a Ele. E aí eu comecei
a meditar nisso. E Deus pegou e colocou algo no meu coração. O Espírito Santo me ensinando acerca dessa pergunta, me trazendo algumas respostas. Ele falou: um coração ensinável é algo que um jovem precisa ter para agradar a Deus. E se você não está anotando, essa é a hora de você começar a anotar. O que eu preciso ter, o que eu preciso ser para agradar ao meu Senhor. E aí você vai falar assim: mas o que é ter um coração ensinável? Alguém que mesmo quando erra, reconhece o teu erro e fala: Senhor, me perdoa e me ensina a fazer o certo. A Bíblia vai dizer que quem tem um coração assim também é alguém que tem um coração contrito. E ter um coração contrito é alguém que entende a posição que está e entende quem é o nosso Senhor. É alguém que entende que eu sou jovem e eu vou errar, mas eu tenho um Deus que vai me ensinar a ser certo, a ser assertivo, a ser correto nas minhas escolhas. Outra coisa, alguém obediente. Deus é apaixonado por jovens obedientes. Eu não vou falar deles hoje, mas Daniel é um deles. Vocês já ouviram falar de Daniel? Vocês já ouviram falar de Abednego? Não é Wesley, mas vocês já ouviram falar de Abednego? Vocês já ouviram falar dos 3 jovens que entraram na fornalha e agradaram ao Senhor ao ponto de Deus descer e estar com eles em meio ao fogo? Ou seja, alguém que agrada a Deus é alguém que tem obediência a Deus e aos líderes que estão superiores a eles. E como líderes eu coloco os pais. E aqui eu abro um parênteses rapidamente. Quando fala de obediência, a Bíblia vai falar que os filhos que obedecem aos seus pais são prósperos. E é interessante que é a única promessa na Bíblia que ela estica a nossa vida nessa terra. Ela vai dizer que aquele que honra o teu pai e a tua mãe tem longos dias na terra. É uma promessa. Se você não sabe que Deus tem promessa para a tua vida, então aqui vai a primeira. Deus promete para você longos dias na face da terra. Condicionado ao quê? A ser obediente. Obediente a quem? A Deus e aos seus pais. E qual a condição para ser obediente ao pai? Não tem. Você só precisa ser obediente. Ah, mas meu pai é horrível, minha mãe é ruim, meu pai me bate, minha mãe me bate. A Bíblia só fala que você precisa honrá-los. A Bíblia fala que você precisa obedecê-los. Independente se o seu pai é bonzinho ou se o seu pai é muito rígido, a Bíblia fala que você precisa obedecê-los. Então alguém que é obediente é alguém que tem uma qualidade que agrada a Deus. Outra coisa, fiel, leal, honesto, humilde. E falar de humildade é alguém que não tem um coração altivo, alguém que não é vaidoso ao ponto de achar que nunca erra. Outra coisa, bom caráter. Alguém que tem bom caráter é alguém que agrada a Deus. E aí, eu falei, mas tem mais coisa, Espírito Santo? Tem mais alguma coisa que é uma chave, assim, que não é uma chave, mas é algo que destrava a nossa mente para fazer as coisas que agradam ao Senhor? E o Espírito Santo falou, tem sim. Alguém que faz o que é certo e que faz o bem. E aqui eu entro no tema da ministração que nós vamos falar hoje. Por gentileza. Esse é o nosso tema de hoje. Faça a coisa certa. E tem tudo a ver com o que você vai se tornar, o que você vai viver em Deus. E eu queria ler com vocês em Gênesis. Eu comecei falando que essa ministração gerou de uma das leituras que eu estava fazendo da Bíblia. E foi em Gênesis, no capítulo 4. É uma história bem conhecida, muito conhecida. Nós vamos ler do versículo 4. Aliás, do versículo 1 até o versículo 7. Que vai dizer assim, eu gostaria que todos acompanhassem. Eu sei que aqueles que trouxeram Bíblia, eu gostaria que você não se dispersasse agora. Depois você abre aí e deixa marcado na sua Bíblia. Mas acompanhe com nós aqui no telão.
E vai dizer, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve, vocês estão comigo aqui? Vocês devem dominá-lo. E eu estava lendo uma outra versão da Bíblia, a tradução na linguagem de hoje, e ela trouxe algo muito interessante, que vai dizer assim, então o Senhor disse, por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está à sua porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa, uma hora a Bíblia vai dizer que nós precisamos, uma versão da Bíblia diz que nós precisamos dominá-lo. Nessa versão fala que nós precisamos vencê-lo. E aqui tem tudo a ver com fazer a coisa certa. Vencer tem a ver com fazer a coisa certa. E aí eu me peguei nessa passagem e eu falei assim, caramba, quem foi Abel? A Bíblia não traz muitas referências de Abel. Eu estava conversando ainda hoje com a Rê, eu falei assim, você já percebeu que todas as pessoas extraordinárias na Bíblia, nós não temos muitas referências? E aí eu trouxe 2 exemplos, um foi Abel, o outro foi Enoque. Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. E aí a gente vai ver Abel, numa passagem que ele ofertou ao Senhor. E o Senhor agradou-se de Abel e da sua oferta. E eu perguntei, caramba, por que isso? Né? Por que Deus agradou de Abel dessa forma? E aí uma coisa que fica muito evidente, é que Abel era alguém que fazia as coisas certas. A coisa mais evidente na história de Abel, que é curtinha, é que ele fazia as coisas certas. É interessante que ambos vão ofertar ao Senhor, vão entregar um sacrifício a Deus. Então ambos tinham a orientação de como fazer. E aí você vê o Abel pegando as melhores partes, entregando o seu melhor, fazendo da forma certa. E aí Deus se agrada disso. E aí você vê que Deus é prioridade na vida de Abel. A coisa certa que Abel fez tem tudo a ver em agradá-lo a Deus. E não olhar para o irmão e falar, estou fazendo melhor que você. E aqui vem uma lição importante. Porque Abel também ofertou, assim como Abel ofertou ao Senhor, Caim também ofertou ao Senhor. Então, o erro de Caim não está na atitude de ofertar, porque de certa forma ele obedeceu. Ele ofertou ao Senhor, ele sacrificou ao Senhor, então ambos estavam obedecendo a Deus. Mas aqui tem uma coisa muito importante, é uma lição, não é o fato de fazer algo bom ou certo que eu serei reconhecido. Mas agir corretamente e dando o meu melhor, isso sim vai nos fazer sorrir. E de quebra, nos faz reconhecidos. O ser reconhecido é um plus. O dever é fazer o que é certo. É fazer da forma correta. É fazer da forma com que nos somos orientados. No começo do culto, Deus
colocou no meu coração de trazer no começo da palavra, Deus me colocou no meu coração de trazer uma orientação quanto a ter reverência na casa do Senhor. E se a partir de hoje você pegar isso como algo certo que Deus colocou na sua vida para fazer, você vai ver fluir a sua vida. Você vai ver sua vida ser transformada, você vai ver as pessoas reconhecer Deus em você. Lá na sua casa, onde só você é o cristão, seu pai e a sua mãe vai olhar para você e vai falar assim: você está com atitudes diferentes. Você está com atitudes diferentes, o seu semblante está diferente. Ou seja, agradar a Deus vai nos tornar reconhecido. Mas se nós amá-lo de todas as formas, ao ponto de só fazer as coisas certas para Ele, da forma certa. E quando Deus começa a falar com Caim, é interessante essa parte. Deus começa a falar com Caim, e aqui Deus dá uma deixa muito louca, e é interessante. Quem estava no culto aqui ontem? Boa parte estava, alguns estavam na escola. Mas o Cris, quando ele começa a ministrar, ele coloca assim, emoção versus razão. Eu falei, caramba, o cara vai pregar aquilo que Deus falou para mim falar para os jovens. Mas está tudo certo. E quando Deus começa a falar para Caim, ele quer tratar o emocional do Caim. Porque quando Deus olha para Caim e fala: Caim, por que você está com raiva? Caim, porque as suas emoções aí dentro estão perturbadas? Porque você está perturbado dentro de você ao ponto de transparecer no seu rosto aquilo que o teu coração tem ansiado, aquilo que o teu coração tem desejado, porque você está tão perturbado que a sua afeição se transtornou. Ou seja, eu mudei a minha cara. E aqui vai uma coisa muito louca: a nossa aparência emocional diz tudo sobre nós. A nossa aparência emocional diz tudo sobre nós. É interessante que eu chego para alguns meninos aqui da igreja e eu pergunto para ele assim: tá tudo bem? E aí ele pega e fala assim: tá tudo bem. E só de olhar para os seus olhos, eu sei que não tem nada bem. Mas assim como a Bíblia nos diz, a Bíblia nos orienta a nunca ser taxativo. Para alguns Deus nos dá essa liberdade. Alguns o Espírito Santo fala assim: pode provocar que tem algo aí que precisa ser transformado. E a gente cutuca um pouquinho mais. Mas tem alguns que o Espírito Santo pega e fala assim: segura mais um pouco, vai ser tratado. O seu semblante diz que não está bem. As suas emoções, as suas atitudes demonstram que não está bem. Então, tipo assim, Deus já nos revela isso. E a aparência emocional diz tudo sobre nós. E nós temos o hábito, assim como a passagem que eu li na linguagem de hoje, ficar carrancudo, fazer cara feia. E dentro das nossas casas, eu já tive a idade que vocês têm. Eu já tive as atitudes de meter o louco também. A gente faz uma coisa errada e sempre que fazemos algo errado, virar a correção. E quando vem a correção, ou antes de vir a correção, sabe o que a gente faz? A gente fecha a cara. Porque a gente fala o seguinte dentro de nós: eu vou ficar de cara feia, porque ninguém mexe o louco com quem está com cara feia. Ninguém vai se meter a besta comigo, eu estou com raiva, eu estou bravo. Então, por eu estar bravo, ninguém vai se meter comigo, ninguém vai meter o louco. Meu pai não vai meter o louco, minha mãe não vai meter o louco, porque eu vou fazer cara feia, eu vou ficar injuriado. E isso vai fazer o quê? Ninguém vai cutucar o erro que eu fiz. Ninguém vai falar daquilo que eu fiz errado e eu vou ficar bem comigo mesmo. Mentira. Satanás está te enganando dentro disso. A sua cara feia só mostra que dentro de você está tudo perturbado, está tudo bagunçado. E Deus nessa noite Ele quer arrumar. E Ele quer que você faça a coisa certa a partir de hoje, para você ser uma bênção e para você ser abençoado. Aleluia. E ficar com a cara feia, isso só demonstra uma qualidade que falta em nós. Só demonstra o quão duro é o nosso coração. Quão duro é o nosso coração. E aqui vai uma outra coisa, a Bíblia vai dizer que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. E se você que está anotando aí, está lá em Salmos 51, verso 17, vai falar isso, que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado.
Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Joga essa dureza para fora. Tenha um coração ensinável, porque eu quero te ensinar a ser alguém na vida, alguém que vai ter sucesso nessa vida, alguém que vai ser abençoado e abençoador. Mas nós acostumamos a errar. A verdade é que nós estamos acostumados a errar e a fazer cara feia para ninguém se meter a besta com a gente. E Deus quer mudar esse hábito. E Deus não quer mudar esse hábito do teu irmão que ficou lá na tua casa, do teu amigo que fala com você, da tua amiga que desabafa com você. Não, Deus quer mudar esse hábito em você. Porque você talvez não olhou no espelho e nunca se viu que você tem as mesmas atitudes. Acorda num dia mau e se olha no espelho. A primeira coisa que você vai notar é que a sua cara não está igual. O seu rosto não está com um sorriso. E isso vai mostrar que falta em você uma paz. Falta em você algo de Deus. E se você se entregar a Ele e falar: Deus, eu quero ter essa paz, eu quero ter esse coração ensinável, para que eu tenha as escolhas certas, mesmo em dias de correções, você vai viver uma coisa extraordinária em Deus. Não ter um coração ensinável só vai te deixar mais carrancudo daqui para frente. E eu falo daqui para frente, sabe por quê? Porque hoje Deus está te dando um alerta. Deus está falando para você o que você precisa mudar, o que você precisa fazer, como fazer. Tudo para que você faça a coisa certa na vida. Deus não te colocou neste mundo. Deus não te colocou neste mundo como um erro. E Deus manda dizer a alguém aqui nessa noite: você não é um erro. Você nunca foi um erro. Talvez você já ouviu isso de alguém. E de alguém que você ama, alguém que você preza muito. Alguém muito próximo a você já falou: você foi um erro. A Bíblia nos garante que nós não somos um erro, porque a Bíblia vai dizer lá, o salmista falando, que antes de ser gerado, antes de ser formado os meus ossos, Deus já conhecia a minha história, Deus já sabia o que eu tornaria, Deus já sabia que eu estaria aqui nesta noite, falando para você que você também não é um erro. Você é alguém que Deus escolheu desde o ventre, sabe para quê? Para que o nome dele fosse glorificado. Talvez os dias até aqui não foram tão bons. Talvez teve muitas dificuldades, sim. Talvez teve muitos dias tristes. Talvez teve muitos dias que você pensou que, não vai dar. Senhor, quantos pensou até em ceifar a própria vida, simplesmente porque achou que era um erro. Você não é um erro, você é um acerto de Deus. Um acerto de Deus para essa juventude de Parelheiros. Você ainda vai ganhar os seus amigos. Você ainda vai falar: olha, um dia eu estava pensando em dar um ponto final. Um dia eu estava pensando em dar uma pausa naquilo que Deus estava fazendo comigo. Um dia eu estava pensando em parar tudo, parar o jogo da minha vida. Mas um dia eu ouvi alguém falar que eu não era um erro. E por eu não ter sido um erro, é que eu estou aqui. Daqui a 10 anos vocês vão me procurar. E eu vou ficar muito feliz de ver onde vocês estarão. Porque vocês são um acerto de Deus para essa juventude. Vocês é um acerto de Deus para as suas famílias. Através de você, as suas famílias serão transformadas, desde que você faça a coisa certa a partir de hoje. Aleluias. E hoje Deus avisa que o pecado está na nossa porta. O pecado nunca saiu da porta. O pecado nunca saiu da porta. E você vai entender. Hoje Deus vai fazer você entender o porquê você não vence o pecado. Porque você não domina. Porque você não dá um basta. Hoje você vai entender. E aqui eu quero falar de algumas atitudes que atraem o pecado. Porque é isso que faz você continuar a pecar. É isso que faz você a manter os mesmos erros. É isso que te torna uma vítima e não um vencedor. Atitudes que atraem o pecado.
Eu poderia estar falando isso, atitudes que atraem o pecado na vida de um jovem. Mas é interessante que o pecado não está limitado aos jovens. Então, para você pai, para você mãe que está aqui nessa noite, para você irmão que nos honra com a tua presença, eu vou te falar, anota isso também, que isso é para você também, não é só para jovem. Irar-se facilmente. Aí o pai que está aqui vai entender o porquê eu falei que ele é para todo mundo, não é só para jovem. Irar-se facilmente, isso atrai o pecado. Ficar com raiva. Você entendeu a passagem que nós lemos de Caim e Abel? Ele não tinha pecado ainda. Mas aí ele ficou com raivinha. Varão raivoso. Varão cheio de raiva, cheio de ódio. Um varão raivudo. A raiva atrai o pecado. A raiva atrai o pecado. Ficar nervosinho não traz paz. E é interessante que a paz é algo de Deus. E se há ausência de paz, há espaço, há um campo verde para o Satanás fazer a miséria que ele faz. Então, peça a Deus, Deus me dê domínio próprio. Porque o que combate a nossa raiva interior é o domínio próprio. É aquele ditado que todo mundo fala, conta até 10. E se até 10 não funciona com você, conta até 1000, filho. Mas só conta. Mas domina a raiva, e a raiva, se você dominar a raiva dentro de si, você não vai atrair o pecado. Então, a raiva, irar-se facilmente atrai o pecado. Outra coisa, ser repreensível. O que é isso, Wendel? Ser repreensível. Alguém que toda hora está sendo corrigido. Toda hora precisa de correção. Se você é alguém assim, que toda hora alguém precisa ficar falando para você, faz isso aqui, o certo, faça o certo, corre pelo certo. De novo, vou falar para você outra vez, é a 10ª vez que eu estou falando isso, nossos pais costumam falar isso para nós, né? Eu não vou falar de novo, mas é a 10ª vez que o pai está repetindo. Ei pai, aqui vai uma dica. Peraí, cadê os filhos? Tampa os ouvidos aí, todos os filhos, todos os jovens. Tampa o ouvido, não, mão no ouvido aí, fecha mesmo. As duas mãos no ouvido, para tampar. Só o câmera não pode fechar ali as duas mãos no ouvido. Todo mundo não, cadê os filhos? Com as mãos nos ouvidos aí, tampa as orelhas, só os pais precisam ouvir isso agora. Sabe por que os seus filhos não acatam a ordem que você dá na primeira ou na segunda vez que você fala? É que você fala demais. Você fala muito. E aí, você fala assim, se você não fazer, a cinta vai comer no seu lombo. Mas você já falou isso 10 vezes. Então ele sabe que você tem fôlego para falar mais 10. Mas a partir de hoje, pai, começa a falar 2 vezes. Por exemplo, vai lavar a louça. Aí depois de 10 minutos você volta e fala assim, vai lavar a louça e eu não vou falar de novo. Na 3ª vez que você for, vai com a cinta na mão para você ver. Só vai, não precisa bater não, só vai com a cinta na mão e dá uma na sua perna assim, ou no chão, faz o barulhinho da cinta, para você ver se não vai levantar com a cara feia. O filho vai levantar com a cara feia e vai lavar a louça, mas você é filho, pode tirar, tira a mão, você é filho, e você vai obedecer o seu pai com cara feia. A cara feia está atraindo o pecado. A cara feia foi o que Caim fez. E Deus falou assim, essa sua cara feia, você está carrancudo, isso vai atrair o pecado da desobediência na sua vida. Então, filho, não seja assim. Obedeça o teu pai, obedeça a tua mãe. E pai, faz isso hoje com teus filhos. Faça a coisa certa. Senta com todos eles nessa noite e fala assim, a partir de hoje, essa casa tem uma lei. Eu falo 2 vezes, a 3ª vem correção. Eu falo 2 vezes, a 3ª vem correção. E a correção pode ser o quê? Tira o celular dele por 1 semana para você ver. Tira o celular dessa galera por 1 semana, mas é por 1 semana, porque um dia não dói não, tá? Um dia ele vai procurar outra coisa para fazer, ele vai ligar o notebook, aí se ligar o notebook, fala assim, também não tem notebook.
corta o notebook também. E segura por uma semana. Começa, vai funcionar. Faça a coisa certa, seja assertivo. E aqui vem outra coisa que atrai o pecado, ser dominado. A Bíblia fala que a gente precisa vencer, a gente não pode ser dominado pelo pecado, e o pecado quer nos dominar. Então, uma coisa que atrai o pecado é ser dominado. Ser dominado por quê? Só é dominado quem é passivo, sabia? Alguém passivo demais é muito dominado. O que é ser passivo? Você quer ver uma pessoa passiva? Uma pessoa influenciável. Um jovem influenciável, você é passivo. Ah, eu não sou não, eu sou o cara. Mas você só faz o que seus amigos falam para você fazer. Na escola você só mete o louco lá fazendo bullying, porque o seu coleguinha falou, eu duvido você falar que o cabelo dela tá zoado. Eu duvido você falar que ele é banguelo. Eu duvido você falar que ele é orelhudo. E aí você vai lá e fala, você é uma pessoa passiva. Você acha que é o pá. Não, você não é o pá, você é o dominado. E é por isso que o pecado está na sua vida o tempo todo e você não consegue vencer. Porque você quer estar bem com os teus amigos, quer fazer aquilo que eles falam. E o pecado faz isso com você. Satanás vem e só fala para você, só dá deixa, faz isso. E você já está habituado a fazer o que os outros mandam de errado. Porque o certo você não faz. Quando o seu pai, a sua mãe, os seus líderes, o seu pastor fala, faça isso, escolha Deus, escolha ler a Bíblia, leia Provérbios todos os dias de manhã, ou leia Provérbios antes de dormir, para que você saiba o que fazer no dia de amanhã. Você não faz. Leia 3 capítulos da Bíblia, leia, só para você ser instruído em Deus, e aí você não lê. Aquilo que manda fazer você não faz. A coisa certa a gente não faz, mas o errado a gente faz, então a gente se torna passivo. E uma pessoa passiva atrai o pecado. A atitude de um passivo atrai o pecado. Você se torna passivo diante do pecado. Você está lá no Instagram, e olha que isso já aconteceu com muita gente aqui. Aí aparece alguém sensual, ou é uma menina de biquíni, ou é um moleque de sunguinha branca. Os meninos e as meninas estão igual, não é só os meninos que são atraídos pelo sexo, não, as meninas também são. E aí você olha aquilo com passividade e você fala, que bonitinha, né? Que lindinha. Quem é essa fulana? Aí você vai ver lá o nome, e aí o pecado que já está à sua porta fala assim, essa aí tem um vídeo no X, lá no XXX. Tem um videozinho dela, vai lá ver. E aí você está passivo à voz do pecado, e você vai lá e obedece o pecado, e você peca. Você é uma pessoa dominada. O pecado te domina. Então Deus está falando nessa noite, faça a coisa certa, não seja dominado pelo pecado. Falta de humildade. Reconhecer que precisa melhorar. Todos nós. Todos nós. Se alguém acha que já é pá, você está igual Golias, pertinho de tomar um rodo. Entendeu agora porque eu me coloco no lugar do vilão? Golias estava desse jeito. Ele olhava para Davi e falava assim, esse moleque aí, mano, eu vou dar um chute nele. E já era. Quase chutei a cabeça da irmã aqui. Mas aí, estava se achando, se achava demais. E aí você não tem humildade para reconhecer que precisa melhorar. E aí você atrai o pecado. A falta de reconhecimento que somos errados, que estamos no erro, nos faz atrair o pecado. E o pecado, uma vez atraído, ele vai estar bem na sua porta. E se a sua porta estiver entreaberta, ele pica o pé nela e entra. E fácil. É você quem abre a porta. Ele está do lado de fora, mas é você quem abre a porta. Então feche todas as portas, não atraia o pecado com a tua falta de humildade. Reconheça que Deus é Deus na sua vida e que você precisa ser melhorado e aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Reconheça que você precisa ser moldado por Deus para ter um caráter aprovado por Deus. Porque isso é uma qualidade de um jovem que agrada a Deus. Mas eu não quero ficar só no que é ibope para Satanás. Eu quero que você saia aqui nessa noite, não eu, Deus quer que você saia aqui nessa noite com atitudes que vai
atrair a bênção de Deus, que são atitudes positivas que te faz vencer o pecado, que te faz vencer, que te faz dominar o pecado. São atitudes que vai trazer você para perto de Deus. Eu queria ler na primeira epístola de João, no capítulo 1, no versículo 9. Primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 9. E aqui vai a primeira atitude para você dominar o pecado, vencer o pecado. Reconhecer o pecado. A primeira atitude que você precisa ter para vencer o pecado é reconhecê-lo, que aquilo ali é um pecado. E vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele que é Deus, Ele que é o fiel, Ele que é o vencedor, Ele que é o nosso Salvador, Ele que é o nosso resgatador. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, lembra da falta de humildade? Está aqui, ó. Fazemos Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Agora você entende porque a gente força tanto para vocês lerem a Bíblia? Porque se a palavra de Deus estiver em vós, nós reconheceremos o pecado, nós voltaremos atrás, reconheceremos Deus que é Deus na nossa vida, nos lavaremos no sangue de Jesus e seremos purificados, nós seremos transformados, nós seremos vivificados em Deus para viver uma vida de vitória e de conquistas. O segundo passo é ouvir a voz de Deus, e isso está tudo relacionado a uma vida de oração e de busca pelas coisas de Deus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, por favor. E anota isso, que isso é coisa importante. Ouvir a voz de Deus é a primeira atitude. Aliás, reconhecer o pecado é a primeira atitude que você precisa ter. E a outra é ter uma vida de oração e de busca. Ouvir a voz de Deus vai dizer: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Em quê? Em quê? Em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Quer vencer o pecado? Ouça a voz de Deus, porque ouvindo a voz de Deus, Ele vai guardar o nosso coração, vai transformar a nossa mente, e a gente vai ter uma vida de oração e de busca por isso. E isso vai fazer a gente vencer, vai fazer a gente dominar o pecado. Outra coisa, outra atitude que você precisa ter, e eu já falei sobre isso, não ficar nervoso. E eu vou ressaltar isso novamente: não fique nervoso. Não perca a linha, não perde a linha quando você fizer as coisas e não for o suficiente. E Deus manda dizer algo aqui para alguns jovens. Não são todos, tá? Porque tem alguns que têm lutado contra isso e têm vencido. Mas para alguns jovens que não têm vencido, Deus manda dizer algo muito especial. A partir de hoje você vai começar a colocar em prática o que você está ouvindo aqui. Você vai se dominar mais. Você vai querer mais as coisas de Deus. Você vai querer viver as coisas que Deus tem para você. E aí você vai começar a fazer a coisa certa. Você vai ler a Bíblia. Você vai ler a Bíblia com mais dedicação. Você vai orar com mais dedicação. Você vai obedecer mais, vai ouvir mais, vai ter humildade. Você vai começar a fazer isso. Mas você vai estar começando. E muitas das vezes o que a gente faz no começo não é o suficiente. E a gente tem uma recaída. Mas em nome de Jesus, não fique nervoso, não perca a linha, não. Não perca a linha quando você tiver uma recaída, não. Quando você fizer tudo e não for o suficiente, persista, permanece, continue fazendo. Continue escolhendo fazer a coisa certa. Faça melhor ainda da próxima vez. Mas não desista. Deus manda dizer a você: persista. A Bíblia vai dizer que o céu é tomado à força. E quando a Bíblia diz isso, que o céu é tomado à força, é para aqueles que resistem e persistem. Os que desistem não herdarão o reino dos céus. Então não desista. Persista em ser assertivo nas suas escolhas, naquilo que você vai fazer daqui para frente. E aqui vai algo especial. Se você exercitar a persistência, você de presente que Deus vai te dar, você vai ganhar de presente o domínio próprio. A persistência em fazer a coisa certa vai te aperfeiçoar no domínio próprio.
Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 25, e aqui eu vou para o final. Que não basta você ouvir, que você precisa fazer a coisa certa. Você precisa ter vigilância para ser assertivo o máximo de tempo possível. E essa é a quarta atitude que você precisa ter. Ser vigilante para fazer a coisa certa. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus, quem pertence a Cristo Jesus aqui? Quantos já entregaram a sua vida a Jesus e falou: Jesus, eu sou totalmente seu. Eu sou totalmente seu. Eu sou propriedade exclusiva tua daqui para frente. Muitos de nós já fizeram isso, e você que não fez ainda essa noite, você vai ter a oportunidade de fazer também. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Quer ser assertivo na maior parte do tempo? Ande pelo Espírito. E andar pelo Espírito e com o Espírito Santo é uma coisa muito especial. Acorde todos os dias falando: bom dia, Espírito Santo, vamos comigo viver uma vida top das galáxias. Espírito Santo, venha viver a minha vida comigo. E aí você vai ver o que é andar pelo Espírito e o que é viver pelo Espírito. O que é ouvir o Espírito Santo falando para você assim: não faça isso, faça isso. Dá uma segurada, não, pode fazer. Isso é ter uma vida de andar com o Espírito Santo. Sejam vigilantes, sejam assertivos, faça a coisa certa.